Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar como softwares desenvolvidos por startups brasileiras prometem benefícios de longo prazo com base em terapias cognitivo-comportamentais para controle de distúrbios do sono. E para você que nos ouve, essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil. Semanalmente, você pode acompanhar as nossas discussões sobre sistemas de saúde, biotecnologia e inovação. Ligar e desligar são operações de fácil execução nos hardwares, mas têm se tornado cada vez mais desafiadoras para o organismo humano. Se um telefone celular é conectado a uma fonte de energia, ele pode continuar em uso sem um prejuízo significativo de desempenho no curto prazo. Para as pessoas, o problema é que condições fisiológicas e neurológicas fazem com que a bateria biológica só seja recarregada se houver, de fato, um tempo off. E há horário para isso. E por mais paradoxal que isso pareça, a tecnologia tem sido uma alternativa para o tratamento de insônias com soluções baseadas em inteligência artificial e terapias digitais. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Camila, antes da gente falar da proposta de tratamento da insônia com o uso de tecnologia como inteligência artificial, qual o impacto desse distúrbio hoje na nossa sociedade? Então, Laura, segundo os dados mais recentes da Associação Brasileira do Sono, que são referentes ao ano de 2021, cerca de 73 milhões de pessoas no Brasil sofrem de insônia. E destas pessoas, 22% têm insônia crônica. Até para contextualizar aqui nossos ouvintes, a insônia é um tipo de distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade de adormecer ou de manter um ciclo do sono noturno sem interrupções, com manifestações agudas ou crônicas. As origens do distúrbio, elas são variadas e elas podem estar associadas a outras questões clínicas e comportamentais, como depressão, ansiedade, estresse, excesso de exercício físico antes de dormir, consumo de álcool e de drogas, entre outras possibilidades. Médicos e especialistas acreditam que o mundo atual, que fica 24 horas on, onde serviços, atividades e pessoas nunca desligam, tem impulsionado um número cada vez maior de pessoas para ausência parcial ou total de sono. A médica Letícia Azevedo Soster, que é neurofisiologista e especialista do sono no Einstein, avalia que a mudança comportamental para o enquadramento em uma dinâmica social pautada no imediatismo tem causado adoecimento. A pressão por produtividade acaba levando uma mensagem distorcida ao cérebro. Geralmente, os casos de insônia apresentam um padrão clássico: ansiedade para conseguir dormir e, diante da dificuldade, preocupação com o rendimento no dia seguinte. No fim, um quadro clínico de insônia acaba causando danos que prejudicam justamente o desempenho de atividades. Além dos fatores neurológicos, há uma explicação simples para essa falta de energia. Letícia explica que é comum as pessoas sustentarem um jejum de 8 horas quando se está dormindo, mas é muito mais difícil durante o dia. Conseguimos dormir 8 horas seguidas à noite, mas de dia é mais difícil. O uso desregulado de medicamentos na tentativa de corrigir distúrbios do sono gera preocupação e pode desencadear problemas mais graves. Em busca de soluções rápidas, pacientes podem acabar entrando em uma espiral de remédios para dormir, para acordar e para estabilizar o humor ao longo do dia. Letícia explica que a primeira coisa é se conhecer, saber o quanto de sono precisa, aprender a ouvir os sinais do corpo, da cabeça e de estafa. Para ter um sono de qualidade, é preciso respeitar o organismo e criar hábitos saudáveis. Jonas, o próprio artigo cita que a tecnologia está no centro da hiperestimulação da nossa sociedade, mas quais soluções com a própria tecnologia têm sido propostas para a melhora desse cenário e até tratamento da insônia? Bom, Laura, se em alguns casos a tecnologia pode prejudicar o sono, ela também dá vida a novas soluções. Aplicativos como os desenvolvidos pelas startups Vigilantes do Sono e SleepUp, ambas apoiadas pela Eratspill, que é incubadora de startups do Einstein, são exemplos dessa abordagem. A Vigilantes do Sono, desenvolvedora da inteligência artificial Sonia, aposta em um protocolo digital de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Com base nele, a inteligência artificial sugere a adoção de horários fixos para dormir, levantar, abandonar o uso do celular na cama, entre outras recomendações. As medidas buscam reduzir o tempo que a pessoa precisa para adormecer e aumentar o período de sono em até 60 minutos a mais por dia, segundo métricas da startup.
O tratamento virtual tem um protocolo claro com interações diárias e um material elaborado por psicólogos especializados em sono que passa a fazer parte da rotina do paciente. Lucas Barassas, cofundador e CEO da Vigilantes do Sono, explica que esse tipo de terapia é amplamente reconhecida internacionalmente, inclusive para outros tratamentos como contra a ansiedade, a depressão e o tabagismo. De acordo com o CEO, fora do Brasil e até mesmo em países da Europa e nos Estados Unidos, a terapia já é muito mais conhecida, e esse é o padrão ouro do tratamento para insônia. E a nível científico, ela é recomendada mesmo antes de se utilizar terapias farmacológicas. A terapia comportamental aposta em técnicas como meditação, respiração profunda e planejamento de atividades. De acordo com as bases do tratamento, essas são formas de tranquilizar o pensamento de forma que o relaxamento leve ao adormecimento. Esses são aspectos diários que podem mudar, técnicas que podem ser aplicadas para dormir melhor e fazer o paciente entender o tempo ideal do sono, ele detalha. Lucas Barassas ressalta que os medicamentos não podem ser desprezados, mas que a prudência no uso deve ser observada. Se a pessoa tem um problema para dormir, pode tomar um remédio ou fazer uma terapia comportamental. O medicamento não é ruim, ele funciona, mas o ponto importante é que a terapia comportamental é mais eficaz ao longo prazo. O médico não tem controle sobre como o paciente usará o medicamento, e o mundo moderno exige resultados cada vez mais rápidos, avalia o CEO. Camila, o Jonas comentou sobre a inteligência artificial da Vigilante do Sono, mas eu queria perguntar como é que funciona a terapia digital, que é a solução de outra startup, a SleepUp. Então, Laura, a SleepUp ela oferece terapias comportamentais e cognitivas baseadas em psicologia e medicina do sono, além de recursos de relaxamento e de meditação. Na prática, a solução atua na jornada inteira do paciente e conta com o suporte de especialistas por telemedicina. A engenheira Renata Bonaldi, que é sócia e cofundadora da HealthTech, ela explica que a terapia digital é como um software médico. Como existe uma quantidade pequena de psicólogos que trabalham com o sono, eles transformaram isso em um protocolo digital. Para ela, o uso de medicamentos pode servir para controlar os sintomas, mas não trata as causas da insônia. Renata diz que a terapia digital pode ser uma alternativa ao medicamento porque tem mais eficácia a longo prazo. Os medicamentos trazem efeitos colaterais, tolerância e, em algum momento, eles param de funcionar. Estudos clínicos desenvolvidos pela empresa mostram que a terapia digital melhora a segurança e a eficácia dos medicamentos, até mesmo em casos em que os tratamentos farmacológicos são a principal estratégia contra a insônia. Nos próximos meses, a SleepUp lançará um monitoramento do sono em tempo real, na casa do paciente, com o objetivo de avaliar o impacto dos medicamentos na chamada arquitetura do sono. Renata explica que, normalmente, o médico tem uma única foto da arquitetura do sono do paciente por mês. O monitoramento, através do encefalograma portátil, ajudará a ter um registro mais real do que ocorre ao longo do tempo. É uma inovação para ajudar quem faz uso desse tipo de tratamento. Estudos da empresa revelam que 10% da população toma medicamentos para dormir todos os dias. Com a terapia digital, é possível desenvolver um protocolo clínico individualizado, de forma remota, dentro de uma abordagem de medicina personalizada. Essa combinação de terapias para o tratamento de pacientes tem sido usada até mesmo pela indústria farmacêutica. Para Renata, estamos saindo da venda de caixinha para a entrega de saúde, de valor para os pacientes. As terapias digitais estão crescendo 26% ao ano e, diante da falta de profissionais humanos nessa área, elas também tornam o tratamento acessível e democrático. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar o Augusto Gayer, gerente-geral de tecnologia de produtos para a saúde na Anvisa. Bem-vindo, Augusto. Obrigado. É um prazer poder participar do podcast. Para a gente começar, relembrando um pouco do que a gente trouxe, né? No episódio a gente falou sobre o case de um software desenvolvido por uma startup brasileira que promete controlar distúrbios do sono. Isso é só um dos vários campos de atuação dos produtos digitais na área da saúde. Quais são as outras áreas que já vêm sendo exploradas também com os produtos digitais, assim, a partir da sua vivência e da sua experiência na Anvisa? Bom, no caso dos produtos médicos que são submetidos à análise da Anvisa, nós temos aí principalmente os softwares como dispositivos médicos, que são dispositivos sujeitos à regulação, e que são auxiliares em processos de diagnóstico de doenças. Geralmente, a maior parte dos softwares que são submetidos à Anvisa, eles têm essa finalidade, né?
fazer uma busca de informações ou de um refinamento de dados para se diagnosticar determinadas doenças. Talvez a maior aplicação seja no diagnóstico de tipos de câncer, em que nós temos aí um número razoável aí de softwares que já foram submetidos a registro junto à Anvisa. Perfeito, Augusto. Aproveitando aí esse gancho, já que você falou de regulação, em 2022 saiu a RDC 657 da Anvisa, né, que regulariza softwares como dispositivos médicos. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente qual foi o impacto dessa RDC nesse processo de revolução digital na área da saúde. É claro que a gente sabe que um dos principais objetivos é trazer maior segurança do uso desse tipo de tecnologia, né? Mas, por outro lado, isso acaba trazendo um pouco mais de burocracia que pode engessar esse processo. Aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre isso para a gente. Bom, a regulação de software pela Anvisa é um processo já que vem sendo discutido há alguns anos, né? É uma necessidade, uma vez que existem softwares que são disponibilizados para o mercado e que realizam, de fato, processos, né, de diagnóstico com uma finalidade clínica. Então, considerando o escopo de trabalho da Anvisa e a necessidade de regular esses equipamentos, né, ou esses produtos que demandam uma certa regulação, a Anvisa estabeleceu um regulamento que aponta requisitos mínimos para a segurança e eficácia desses produtos. Então, por exemplo, né, existem alguns requisitos já que estão estabelecidos há alguns anos em que não deve haver interação negativa entre o software e o ambiente de tecnologia da informação, né? Deve ser um ambiente seguro. Eles devem ser concebidos de modo a garantir a repetibilidade, a confiabilidade e o desempenho daquele produto, daquele software. Ele deve ser fabricado de acordo com o estado atual dos conhecimentos, incluindo segurança da informação, e também cibersegurança, né? Então, deve atender requisitos mínimos aí de hardware e de rede, para que esse produto e as informações que são mantidas ou geradas por esse produto, elas sejam seguras tanto para o paciente como para o serviço que utiliza. E assim, Augusto, como é que você vê esse marco, né? A importância dessa regulação para esse tipo de produto? Certo. Bom, isso é uma demanda que existe já de todo o setor, né? Então, existem fabricantes de software com finalidade médica que mantém todo um sistema regulatório, um sistema de garantia da qualidade sobre os seus processos. E, em determinado momento, nós passamos a identificar a produção, né, a fabricação de softwares que não atendiam determinados requisitos. Então, com a facilidade de se atingir as lojas virtuais de aplicativos, por exemplo, em dispositivos de telefone celular, cada vez mais foram aparecendo produtos com aplicações clínicas que não atendiam a qualquer regulamentação. Então, uma demanda não só de mercado, mas também uma demanda de segurança sanitária deve ser aplicada. E existe, né, essa RDC, ela estabelece alguma regra ou algum limite, né, hoje, do que pode ser feito, na verdade, o que pode ser substituído por uma máquina, no caso? Sim, evidentemente que existem situações que devem ser estabelecidas. Então, qualquer software que é produzido, que se propõe a realizar algum procedimento diagnóstico ou de identificação de alguma situação, ele deve passar por uma validação, né? Então, existem situações que, independente de o software ser capaz de identificar, alguma validação por parte de um usuário humano deve ser feita. É claro que o software ele se torna um auxiliar e não um determinante de uma
de um diagnóstico, né? Ele é uma ferramenta e não um resultado final. E Augusto, você trouxe aqui pra gente que um dos pontos que são olhados, né, pela RDC é a questão de segurança e eficácia desses produtos. Mas como é que está a questão do prazo para essa análise, para essa regulamentação desses produtos? Isso está demorando muito tempo? O paciente está demorando mais tempo para ter acesso a esse tipo de tecnologia? Ou, de certa forma, a RDC também está ajudando a acelerar essa parte burocrática, apesar de todos esses quesitos que estão envolvidos? Bom, a regulação, ela tem alguns pressupostos, né? Então, qualquer fabricante de dispositivo médico, e aí a gente falando de software, ele também é entendido como um dispositivo médico, ele deve atender alguns pré-requisitos. Então, questões relacionadas ao projeto, a validação e verificação de processo do próprio software, essas questões elas devem ser cobertas durante a submissão de registro de um produto. E isso é verificado por parte da equipe técnica da Anvisa, que faz a análise, enfim, concede o registro para esse produto. É uma situação que demanda algum tempo dos fabricantes para preparar essa documentação, mas uma vez que essa documentação ela está preparada, né, e colocada à disposição da Anvisa, geralmente o processo de registro para o software e também para outros equipamentos médicos, ele toma aí cerca de 30 a 60 dias. Claro que em algumas situações a empresa pode ser solicitada a apresentar algum detalhamento de informação ou algum estudo complementar, mas isso geralmente pode ser feito em um prazo bastante curto, aí, em cerca de 30 dias, normalmente nós conseguimos ter as respostas após algum questionamento por parte da Anvisa. Legal, bem bacana. E como que você enxerga a evolução desse tipo de regulação no Brasil? Bom, é um regulamento bastante recente, né? A RDC 657, ela é de 2022, mas é um regulamento que ele é, de certa forma, convergente em relação ao que se pratica globalmente. Então, a Anvisa faz parte de um fórum internacional de reguladores de dispositivos médicos e toda a sua regulação de software ela foi baseada em um documento emitido por esse fórum, que é o IMDRF, e esse fórum ele traz aí uma série de documentos, né, que nos permitem realizar ou promover uma regulação o mais alinhada possível ao que se pratica internacionalmente. Então, é algo que, para o fabricante de software, é bastante interessante, uma vez que a mesma documentação que ele aplica para o Brasil, ele também pode aplicar em outros mercados, aí, facilitando, inclusive, a disponibilidade desse produto em outros mercados. Essa era até uma dúvida que eu ia perguntar, né? Se essa regulação foi inspirada, né, em outros países e principalmente qual foi o ponto, né, que vocês identificaram essa necessidade? Você comentou sobre os aplicativos, por exemplo, relacionados à saúde, né, que as pessoas vão lá e vão baixar o aplicativo. Vocês perceberam que existia essa necessidade, mas existiu alguma outra demanda? Eu pergunto isso porque a gente sabe que a revolução digital na saúde, ela acontece, né, o tempo todo. Então, a gente está falando de software, está falando de inteligência artificial, a gente já falou aqui, né, no podcast de diferentes tipos de dispositivos, de exoesqueleto. Então, como é que a agência, ela consegue, de alguma forma, se organizar para ir atendendo a todas essas demandas que são constantes e vão aparecendo conforme todo esse processo da revolução digital na saúde? Isso é uma pergunta interessante. A gente costuma dizer que a regulação está sempre correndo atrás da indústria, né? Então, a regulação ela não consegue adiantar quais são as inovações que vão aparecer e providenciar um regulamento prévio. Então, nós frequentemente somos surpreendidos com novas tecnologias aí que vão nos desafiando a promover um regulamento que traga, né, alguma segurança
para os usuários, para a população em relação àquele produto. E com o software não foi diferente, né? São produtos que estão cada vez mais frequentemente aparecendo e que precisam dessa regulação. O que mais nos surpreende é a questão de nós termos aí produtos com cada vez mais aplicações de inteligência artificial. E, por exemplo, para diagnóstico por imagem, né? Então, os fabricantes, eles normalmente elaboram bancos de dados de imagens com milhares de imagens para uma determinada doença, por exemplo. E o software, ele deve ser fabricado, né? Ele deve ser desenhado de forma a prever aquelas possibilidades todas e fazer, né, no seu algoritmo lá, na sua forma de análise, como diagnosticar uma determinada condição, uma determinada patologia. Só que isso, com o tempo, isso vai sendo modificado, né? Então, você vai tendo novas imagens a serem incorporadas àquele software, àquele banco de dados, e novas formas de se realizar essa análise. Então, inclusive, essas situações de atualizações de software, elas devem ser submetidas à avaliação da Anvisa para que se tenha um entendimento se aquela atualização ela permite, de fato, uma adequada segurança e eficácia do produto. Bom ponto que você tocou. Estava exatamente para te perguntar sobre esse ponto, que quando a gente fala de software, de tecnologia, a gente toda hora pensa nessas atualizações que aparecem constantemente para a gente fazer esses updates no próprio celular, ou enfim, nas plataformas que a gente estiver utilizando. E existe, então, uma regra estabelecida por vocês de uma periodicidade em que esses softwares eles devem ser revistos ou devem receber um novo crédito para que possam continuar sendo utilizados, é isso? Existe uma revisão periódica para que eles possam continuar sendo utilizados, estando dentro das regras estabelecidas. O regulamento de registro de dispositivos médicos, ele prevê a necessidade de uma revalidação. Mas esse período de revalidação, ele é um período de 10 anos, mas é algo que, no caso do software, é muito pouco provável que um software não seja atualizado num período tão longo, né? No caso de se haver modificações relevantes em um software, como dispositivo médico, essas alterações elas devem ser submetidas à avaliação da Anvisa. Isso deve fazer parte do dossiê técnico que é submetido à agência para avaliação dos especialistas. Então, quaisquer modificações, né, ou atualizações de versão de um software que impactem em uma nova funcionalidade ou que impactem em em um novo processo diagnóstico, por exemplo, isso deve ser submetido à avaliação da agência, sim. E vocês criaram categorias para esses diferentes produtos digitais dentro da agência, no sentido de você pensar, por exemplo, numa inteligência artificial para diagnóstico, mas um implante com inteligência artificial. Como é que isso é tratado quando a gente pensa na regulação? Bom, cada dossiê submetido à avaliação técnica da agência vai descrever, né, o produto ou o software da forma mais detalhada possível, apontando quais são os seus requisitos, né, vamos dizer assim, no caso de um produto médico, qual é a sua composição. No caso de um software, a gente precisa saber qual é a engenharia que está por trás daquele software, quais são as avaliações que são utilizadas, quais são as bases de dados que são utilizadas por aquele software para se determinar para se apontar uma determinada condição. E essas bases de dados, elas são extremamente importantes porque são, vamos dizer assim, a forma que o fabricante ensina aquela inteligência artificial a realizar aquela análise, a oferecer aquele resultado que o sistema busca. Perfeito.
Augusto, foi muito boa essa conversa, foi muito importante, né? Muito interessante ouvir esses aspectos relacionados a essa parte da regulação desse tipo de produto. Aqui a gente acaba discutindo muito toda a revolução que eles trazem, os benefícios, os ganhos, o que a gente pode esperar, mas entender como isso funciona. Isso, primeira etapa, né? Até chegar... Primeira não, porque a gente ainda tem a pesquisa, mas eu digo assim, conforme eles vão se aproximando do uso na prática clínica, esse papel da Anvisa é fundamental. Então, super obrigada pela sua contribuição, foi um prazer. Muito obrigado, foi um prazer participar do podcast. Esse foi mais um episódio do podcast de saúde da MIT Technology Review Brasil, discutindo hoje mais um artigo publicado na coluna de Health. Se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site, mittechreview.com.br, que temos artigos que são publicados semanalmente. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.